Olá rapazes e moças, e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é um IC proposto lá no Instagram pelo Lucas Cardoso Reis. Caso vocês não sabem, o meu Instagram, @cap.michael, eu acabei jogando lá nos stories uma daquelas caixas de perguntas, perguntando qual seria um IC interessante. Tiveram vários e o escolhido em questão foi do Lucas, então um salve Lucas, certo? E o IC que ele acabou propondo foi: e se o Jack fosse quem realmente apunhalou o coração de Davy Jones e não o Will? O que acontece? Em Piratas do Caribe 2 nós vemos que o Jack está querendo acabar com a dívida que ele tem com o Davy Jones. Com isso ele pretende conseguir a chave do baú de Davy Jones, para encontrar o baú de Davy Jones, para ter o coração de Davy Jones, para aí sim ele acabar fazendo essa barganha e tirando não só o Kraken das costas do Jack, como também essa questão de ter de servir 100 anos no holandês voador depois de ter tido a chance de ser capitão do Pérola Negra por 13 anos, ou no caso 13 anos de liberdade. Mas o Kraken acaba levando o Jack para o baú de Davy Jones, o Jack é resgatado do baú de Davy Jones, a batalha final acontece, de um lado a corte da Irmandade, do outro lado a Companhia das Índias Orientais, e durante essa batalha sim, o Jack consegue o coração, ou melhor dizendo, ele consegue a chave, abre o baú, dentro do baú tem o coração, ele consegue o coração, pega uma faca e ameaça Davy Jones de acabar com a vida do Davy Jones. Com aquela frase memorável de: é inebriante segurar a vida e a morte na palma de sua mão. O Davy Jones acaba falando: você é um homem cruel, Jack Sparrow. E ele fala: é tudo uma questão de perspectiva. Será? E naquele momento o Davy Jones acaba com o Will, que está na frente de sua espada. Só depois que isso acontece, aí o Bootstrap acaba atacando o Davy Jones, e aí sim o Jack coloca o coração do lado do Will e faz com que o Will é que ataque o coração e não o Jack. Mas peraí, e se a gente voltasse e naquele momento, em vez do Jack ficar falando e falando com o Davy Jones, ele simplesmente acabasse com o Davy Jones? Esse é o IC proposto pro dia de hoje, e para que o vídeo não fique mais longo, abrimos as velas, recolhemos âncoras e arpamos para o vídeo. Então digamos que o Jack tivesse apunhalado o coração de Davy Jones, certo? O Will ficaria são e salvo, porque como a gente viu, quando isso acontece, automaticamente a defesa do Davy Jones acaba. Mas assim que ele morresse, o Jack teria de assumir o lugar dele como o capitão do holandês voador. E dessa forma ele sim teria de abrir o seu peito, pegar o coração, colocar no baú e esconder o baú de todo. Mas mesmo assim, o processo ali seria demorado, fazendo com que, dessa vez, o Will, a Elizabeth e o resto da tripulação corresse também para o Pérola Negra e o Jack afundasse junto com o holandês voador, assim como aconteceu em Piratas do Caribe 3. Só que no momento em que o Jack voltasse com o holandês voador, mostrando que ele sobreviveu a todo aquele duelo, o Cutler Beckett ficaria com muito mais medo do que ele sentiu na cena final de Piratas do Caribe 3. Isso porque, dessa vez, o Jack está quase imortal, e aí o risco para ele é bem maior. Então sim, Pérola Negra e o holandês voador mais uma vez iriam contra o Cutler Beckett, mais uma vez acabariam com o navio do Cutler Beckett, o destemido, e toda a cena continuaria igual, certo? Só que dessa vez o Will e a Elizabeth ficariam sãos e salvos, porque provavelmente a partir do momento em que a maldição, ou melhor dizendo, a partir do momento em que o Davy Jones acabou, o Jack poderia sim estar, como é que eu posso dizer, deixando o Bootstrap ir para a Terra. E aí, a Elizabeth e o Will poderiam sim, futuramente, estar criando o seu futuro filho Henry como uma família feliz. Ou até o próximo momento, onde a corte precisaria se reunir. Mas, agora que o Jack é o capitão do holandês voador, ele teria de fazer os serviços que o Davy Jones fazia, certo? Mais ou menos, porque a gente percebe que o Jack é bem diferente do Will nesse quesito. Então, provavelmente, ele ainda iria estar procurando alguma forma de acabar com aquilo tudo, para que ele conseguisse sair do comando do holandês voador, ou melhor, ele continuar no comando do holandês voador, mas sem aquela questão da maldição e tudo mais. Então a partir desse momento, sim, eu acredito que já em Piratas do Caribe 3, já no final de Piratas do Caribe 3, caso isso acontecesse, o Jack estaria começando a procurar pelo tridente de Poseidon. Isso porque o Jack gostaria talvez de estar se livrando da maldição que ele tem. Por mais que ele diz que ser imortal deve valer por alguma coisa, acho difícil ele não querer pisar em terra a cada 10 anos. Ou melhor dizendo, ele não querer pisar em terra durante esses 10 anos. Mas agora que o Jack é o capitão do holandês voador e não mais do Pérola Negra, quem ficaria como capitão do Pérola Negra seria o Barbossa. Quem ficaria no Pérola Negra seria toda a tripulação do Pérola Negra. Ou seja, para o fim de Piratas do Caribe 3, o Gibbs continuaria na tripulação do Pérola Negra, já que ele não pode fazer parte da tripulação do Jack. Só que com isso acontecendo, quando o ataque ao Pérola Negra acontecesse por parte do Vingança da Rainha Ana junto com o Barba Negra, a força que aquilo teria no Jack seria bem maior do que teve no Will, porque o
o Will acabou não ajudando a fazer nada. O Jack provavelmente, sim, utilizaria do seu poder como capitão do holandês voador para estar caçando o Barba Negra. E como eu fiz um vídeo aqui falando que o capitão do holandês voador ganharia do capitão do Vingança da Rainhana por diversos motivos, caso você queira conferir, o link pro vídeo que você vai estar aqui no card, certo? O Jack provavelmente venceria um duelo contra o Barba Negra, já que ele não é morto, certo? Independente do que aconteça com o Jack, independente de quantas coisas o David Jones consiga, ou melhor dizendo, independente de quantas coisas o Barba Negra faça contra o Jack, a partir do momento que o Jack é o capitão do holandês voador, o Jack não seria tão afetado assim. Então sim, se o Jack fosse capitão do holandês voador, ele venceria o Barba Negra. Com isso acontecendo, provavelmente o Jack se veria dono do holandês voador e também podendo estar colocando alguém ali ao seu comando para estar capitaneando o Vingança da Rainhana. Por mais que eu ache isso um pouco difícil, e neste caso, o Jack apenas se utilizaria da espada do Vingança da Rainhana. Com isso, aí sim, ele conseguiria livrar o Pérola Negra e utilizar a espada para estar capitaneando os navios a mais, de forma que ele poderia estar entregando o Pérola Negra de volta para o Barbossa, enquanto ele não está podendo capitanear. E o Vingança da Rainhana, aí sim, ficaria para alguém que está no Pérola Negra, ou que tivesse sobrevivido ao Pérola Negra, e ficaria ali uma frota de 3 navios de início. Considerando que agora o Barbossa pode pedir ajuda, digamos assim, ao Jack, ele não precisaria estar pedindo ajuda para a marinha, não estaria precisando da ajuda do Rei George, e com isso nós não teríamos a parte de Piratas do Caribe 4 quando o Barbossa se volta contra os piratas por um curto tempo. Só que pensa comigo assim, o Jack agora tem 2 vezes o poder. Por quê? Porque metade ele tem como saber onde está o tridente de Poseidon, e a segunda metade ele tem a bússola que aponta para aquilo que ele mais quer. Se o que ele mais quer naquele momento é o tridente de Poseidon, ele encontra muito mais rápido o tridente de Poseidon, até utilizando os poderes que ele ganha com o holandês voador, ou melhor dizendo, as possibilidades que ele ganha com o holandês voador. Então digamos que o Jack conseguisse o tridente, soubesse ali o que era preciso fazer, e ele simplesmente quebrasse o tridente de Poseidon. A partir daquele momento, ele simplesmente não é mais imortal, certo? Ele não possui mais ligação nenhuma com o tridente de Poseidon, ou melhor dizendo, ele não possui mais ligação nenhuma com o holandês voador. E com isso, ele pode simplesmente capitanear o holandês voador tranquilamente. Também perdendo aquela questão das algas que ele acabou ganhando caso ele tivesse libertado o Bootstrap para estar vivendo com o filho e o neto. E com isso a gente também teria uma outra coisa que aí ficaria um pouco diferente, certo? Porque já que o tridente foi quebrado, todas as maldições do oceano foram acabadas, assim como a maldição que prendia o Salazar dentro da Caverna Sinistra. Então seria 2 formas que poderia ser libertado o Salazar, certo? Tanto o Jack entregando a bússola, quanto as maldições do oceano sendo quebradas. Caso isso acontecesse antes, o Salazar seria solto. E nesse caso, nessa linha temporal que a gente considerou, o Salazar seria solto sim, só que ele estaria capitaneando o Silenciosa Maria que nós vimos no flashback do Jack, que esse Silenciosa Maria no caso não é mais rápido que o Pérola Negra. E sim, eu tô pra gravar um vídeo sobre esse assunto de novo. Pois bem, com o Salazar solto e mais uma vez caçando todos os piratas, só que dessa vez ele possui um poder bem menor do que ele teve em Piratas do Caribe 5, porque ele não tem a questão de ser imortal e do navio dele não fazer aquele movimento de derrubar navios, de amassar, de triturar os outros navios. O Salazar estaria brigando de igual para igual com os piratas. Só que mesmo assim o Silenciosa Maria era um navio extremamente poderoso, capaz de caçar diversos piratas. E com isso, sim, mais uma vez a Corte da Irmandade seria provavelmente chamada para estar intercedendo nessa batalha. Mas existe uma questão um pouco diferente, digamos assim. Por quê? Porque o Tridente de Poseidon acabou com o domínio dos mares, certo? Mas ele não acabou com as maldições em algumas coisas diferentes, como por exemplo, a espada de Tritão continua com o mesmo poder. Então a partir do momento em que o Jack estivesse no Vingança da Rainhana, avistasse o Silenciosa Maria e fizesse ali os movimentos necessários, digamos assim, ele poderia, de certa forma, estar pegando o Silenciosa Maria e trancando em uma garrafa, assim como o Barba Negra fez em Piratas, ou melhor dizendo, entre Piratas do Caribe 3 e Piratas do Caribe 4 com o Pérola Negra. Então por mais que a reunião fosse feita, mais uma vez, o Jack estaria na frente, digamos assim, com os navios mais poderosos, o Holandês Voador, Pérola Negra e o Vingança da Rainhana, imagina. E com isso, ele poderia sim acabar com toda a tripulação do Silenciosa Maria, ou conseguir até um outro navio para a frota deles, já que quando o Pérola Negra acabou diminuindo, toda a tripulação teve de fugir. E já que a tripulação teve de fugir, muitas das pessoas ali infelizmente tiveram o seu fim, acabaram morrendo. Não sei quais, mas sei que muitos tiveram esse fim. E com isso, provavelmente, o Salazar também
acabaria, já que ele era muito orgulhoso para estar fugindo. Só que nessa linha temporal, a Karine Smith não teria tanta sorte, digamos assim. Isso porque, com o pai dela sendo o capitão, mais uma vez, do Pérola Negra, ou até da Vingança da Rainha Ana, vamos dizer, ele continuaria sendo um pirata, só que dessa vez ele não precisa mais estar sobre os comandos do Salazar. E com isso, o que fez com que ele tivesse a proximidade com ela não acontecesse. O Barbossa só se aproximou da Karina porque ela foi atrás do Tridente Poseidon. Só que ele não precisa mais do Tridente Poseidon, e com isso, infelizmente, o Barbossa não encontraria mais a sua filha. E sim, dessa forma, provavelmente ela teria o fim que muitas mulheres tiveram naquela época. Um fim triste, simplesmente por ser cientista. Barbossa continuaria vivo, Will estaria do lado de Elizabeth, o Henry estaria com a sua família e nunca teria encontrado a Karine Smith, o Jack continuaria sendo um pirata livre da maldição do Tridente Poseidon e capitaneando o navio que ele quisesse, já que ele é o dono da espada e já que ele é o que tá mandando em tudo. E essa linha temporal provavelmente teria acontecido se, e apenas e se, o Jack tivesse acabado com o coração de Davy Jones ao invés de ter deixado para o Will acabar. Certo? E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar para os seus amigos, certo? Estamos chegando próximo aos 6.000 inscritos, muito obrigado a todos vocês. E caso você queira estar mais por dentro do que eu estou planejando para o canal, me segue no Instagram, principalmente, @cap.michael, certo? Lá eu boto enquetes, lá eu coloco diversas coisas relacionadas ao canal. Então é um jeito de você estar mais próximo de mim, certo? Então me siga nas minhas redes sociais, já falei para curtir, comentar, compartilhar, já. Então, até o próximo dia em que eu postarei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, ou até mesmo trazendo uma história que eu falei que eu ia trazer no vídeo que eu falei sobre os livros de Piratas do Caribe, que são diversos. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. Uma coisa rápida, pera. Aqui em cima vai aparecer o vídeo que eu falei sobre os livros de Piratas do Caribe, que são vários. E aqui embaixo tá os vídeos, ou quer dizer, o vídeo que eu fiz, Barba Negra versus Davy Jones. Eu já falei quem vence, mas dá uma olhada lá, certo? Agora sim, não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. Agora sim. E tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, Davy Jones vai ganhar.